uma palavra, somente uma palavra pode liberar o seu caminho. Essa mesma palavra liberou o meu caminho. E ela, dita com uma postura, com uma frequência, com uma vontade maior, ela pode liberar o seu caminho também. Sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque o poder da palavra é tão grande que da mesma forma que ele liberou o meu caminho, essa mesma palavra pode liberar o seu caminho. E à medida que o seu caminho é liberado, eu, você e outras pessoas que têm esse percurso liberado, a gente pode liberar um país inteiro. E um país liberado, a gente libera gerações. Olha o poder de uma única palavra. E de gerações em gerações, a liberação do meu, do seu, do nosso caminho vai se lembrar da grandiosidade dos nossos feitos, que foram e serão liberados por uma única palavra. Uma palavra só tem esse poder. É assim, foi assim e está sendo assim com grandes líderes. Eles se liberaram em algum momento porque eles ouviram algo. E eles estão transformando gerações. Estão transformando seus países. Estão transformando suas famílias. Uma única palavra. É muito poderoso. Enfim, seja muito bem-vindo à Casa das Águas. Eu tô aqui em live com você e também tô na plataforma do Zoom, que é onde acontecem os encontros da Casa das Águas. E eu, hoje, vou falar sobre essa palavra grandiosa, disruptiva, que libera o nosso caminho. Eu vou abrir aqui o microfone. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tava só dando um alô aqui pro Instagram. E a gente inicia então. Eu trouxe aqui pro Instagram que uma palavra hoje, que vai ser dita aqui, ela pode liberar o caminho de vocês. Eu tenho tanta certeza disso, porque essa mesma palavra liberou o meu caminho. E se a gente entender que essa palavra, ela além de liberar o meu caminho, além de liberar o seu, ela unida entre nós, por nós, a gente juntos, a gente pode liberar o caminho de um país. E um país liberado, a gente pode liberar gerações inteiras. E mais do que isso, a gente tem a noção e a consciência de que de gerações em gerações, nós, como um todo geracional, contaremos a grandiosidade dos nossos feitos, liberados por uma única palavra, que pode sair daqui hoje. Vocês têm noção disso? Que uma palavra muda, transforma a gente, libera o caminho. Não é nem mostra, é libera, abre o caminho.
Vocês têm noção disso? O quão importante é isso? O quão importante estar numa reunião dessa, num encontro desse? Como a Juliana trouxe no áudio, Ju, muito obrigada por aquele áudio. Foi um chamado, você viu que eu nem fiz um chamado, eu usei suas palavras para chamar as pessoas para estarem aqui. Uma palavra da Juliana pode ter influenciado a Cláudia para vir. Pode ter reafirmado para o Iara, eu vou hoje. Pode estar caindo o mundo, mas eu vou. Pode ter endossado ali o Juan, nossa, faz sentido a gente estar junto nessa. Pode ter fortalecido a Tati, falou, meu Deus, é isso, eu tô tendo a oportunidade de estar num lugar, pertencer num lugar que tá derramando bênçãos. É isso que eu tô falando. Essa grandiosidade de um feito movido por uma palavra que fica de geração em geração passando. Homens que mudaram a história, que a gente lê, que a gente vê, mudaram através de uma palavra. Se a gente olhar agora, né, no tempo de agora, um Elon Musk tá fazendo os feitos. Se a gente olha para Jesus, não é comparando um com o outro, né? Olha para Jesus, uma palavra. Olha o feito. As palavras da Ju hoje, olha o feito. Geração em geração carregam esses feitos de homens que foram movidos por uma palavra. Só que antes desta palavra, tudo começa num passo de fé, rumo a essa liberação do caminho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E à medida que eu for falando, gente, o domingo eu deixo para ter essa energia, uma energia crística, uma energia de palavra de Deus mesmo. Então, à medida que eu for falando, e à medida que algo for movendo aí no espírito de vocês, eu gostaria que vocês reagissem a isso. Quando eu falar algo que fizer muito sentido, eu gostaria que vocês reagissem. Pode ficar de pé, pode rir, pode acenar, pode abrir o microfone, gritar. Mas eu gostaria que vocês reagissem. A gente precisa vibrar juntos. Principalmente aos domingos, que é o primeiro dia da semana. A gente precisa vibrar isso, a gente precisa ancorar isto. E a forma de ancorar isso é reagir. A reação nossa, ela consolida a informação que está sendo falada com o que você está percebendo da informação. Ela consolida esse sentir. Porque aqui a gente não vê para crer, a gente aqui não crê para ver, aqui a gente sente e caminha. E a palavra hoje, que mudou a minha vida e que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a vida de vocês, e juntos nós vamos mudar a vida do nosso país, das nossas famílias, da nossa geração, enfim, e vamos ser lembrados pelo impacto que a gente pode ter, que a gente vai ter. Essa palavra chama posicionamento. O posicionamento libera o caminho. Mas, Mari, você já falou isso um pouco na segunda, um pouco na quinta? Eu falei de um outro ângulo e a gente vai integrar agora o ângulo maior, que é o do alto. Posicionamento libera o caminho. Eu quero que vocês repetem comigo. Posicionamento libera o meu caminho. A Ju se posicionou. Liberações acontecem.
Mas quais, Mari? Ela pode, num simples áudio no grupo, na comunidade ali das Águas de Micael, se empoderar e falar: nossa, eu posso. E as coisas desenrolarem. Libera caminho. Ela se posicionou. Mas mais do que isso, uma das maiores mentiras que contaram pra gente é a ideia de que a fé passiva, ela gera algum tipo de resultado. Vocês vão entender um pouco mais na hora que eu começar a desenrolar isso. A fé passiva, gente, ela é uma fé medrosa. A fé passiva é uma fé preguiçosa. A fé passiva é uma fé que a gente fica assim, aguardando Deus. Fica assim, ó. Eu não vou fazer nada, eu não vou me posicionar, eu não vou fazer nada até que Deus faça. Isso é uma fé passiva. Quando, na verdade, a ideia de esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e me confiou. Vou repetir. Esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e me confiou. É ter a convicção que a parte dele, ele já fez. Eu vou trazer um pouco mais para a vida real. Tem muita gente com 30 e poucos anos, 40 anos, que ainda mora na casa dos pais. Não sabe o seu chamado, não se envolve, não participa, não sabe o que está fazendo, mas está esperando cair do céu. Eu já esperei cair do céu. Eu sou a prova viva, eu falava, nossa, eu tenho um produto, as águas, é tudo tão divino, é de Deus, e então se Deus mandou, agora Deus manda o resto. Eu esperei. Fé passiva. Mas tem gente que nem sabe o chamado e ainda está esperando. E eu quero que vocês perguntem para vocês mesmos, será que eu não estou esperando que caia do céu? Será que eu não estou esperando por Deus? É uma reflexão. E sabe o que eu falo para vocês? Tem pessoas que receberam muito menos do que a gente e tá fazendo muito mais. Tem pessoas que receberam menos de Deus fazendo mais do que pessoas que receberam muito de Deus. Tem muita gente que recebeu muito de Deus e não está fazendo nada. Mas, Mário, o que é receber de Deus? Tem gente que sofreu um acidente grave e não morreu, ou seja, recebeu a vida. E aí, na hora que normaliza, volta à vida normal. Não faz nada com aquela experiência, não faz nada com aquilo. Vou dar também o meu exemplo. Eu recebi de Deus as águas. E acho que faço muito pouco. Eu recebi muito. E acho que faço muito pouco ainda. Eu sei que talvez vai gerar um pouco incômodo essa conversa, assim, é uma chacoalhada, sabe?
Mas o intuito é despertar, é ativar. É para que a gente saia hoje daqui sonhando o sonho de Deus, gente. Nada menos do que o sonho de Deus. A gente precisa parar de nos rendermos às distrações. Quais distrações? Essas do mundo. Grandes líderes foram roubados da liderança pelas distrações. Algo poderoso estava sendo confiado a eles. Prosperidade, recurso, mas aí se perdem nas distrações. Grandes líderes que governam, tocam milhares de pessoas, curam milhares de pessoas, mas se perdem em distrações e às vezes envergonham até sua própria história. Mas, assim como nenhum milagre acontece da noite pro dia, as brechas que a gente abre também não acontecem da noite pro dia. Essas distrações não entram na gente, não interrompem nosso caminho da noite pro dia. A gente vai se perdendo, perdendo a pureza, negligenciando alguns princípios, o coração vai cauterizando. Só que o bom é que eu tô aqui. Eu tô aqui para lembrá-los de que posicionamento libera destino, libera caminho. As nossas escolhas, as escolhas que a gente faz, os posicionamentos nos levam para os caminhos da vida. O que é uma liberação de caminho, Mari? É ativação, é transbordo, é prosperidade, é aceleração. É a gente ouvir o céu, responder diante ao céu e se posicionar na terra. Em síntese é isso. A gente não clama, a gente não tem pedido. E o céu responde ao nosso pedido, ao nosso clamor. Se a gente pensar assim, se a gente semear, o céu multiplica. Se a gente bater na porta, a gente sabe que o céu abre a porta. Se a gente procurar, a gente sabe que a gente vai encontrar aquilo que a gente procura. A gente percebe, gente, que todo milagre, olha só que importante isso, que todo milagre que a gente vê em algum tempo fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento na terra. Cada um que recebe um milagre precisou fazer uma escolha. E cada uma das escolhas libera o caminho. Então eu vou escolhendo, o caminho é liberado, o milagre acontece. Um grande exemplo disso é Jesus. Jesus resiste à tentação no meio de um deserto e seu caminho foi liberado. Em toda a história a gente vê essa liberação. Ela não tem a ver com o que a gente tem, com o que a gente é e onde a gente está. Ela tem a ver com as escolhas que a gente faz. Ela tem a ver com o posicionamento que a gente carrega para a nossa vida.
Sabe o que diferencia homens naturais que se tornam extraordinários? Homens comuns que se tornam extraordinários. Vocês sabem o que diferencia? Posicionamento. Tem homens que são extraordinários, mas eles escrevem uma história ordinária, porque ele tem um posicionamento. Agora, o que um homem ordinário, comum, natural, um homem comum se torna um homem extraordinário é o posicionamento. É o seu nível de obediência, é o nível de resiliência, é o nível de consciência. A gente sai de um comum e passa a ser extraordinário. Por uma simples postura. Eu me posiciono, logo todo esse circuito céu e terra flui, libera. O princípio do posicionamento é obediência. Eu adoraria falar outra coisa, mas a gente precisa criar maturidade para internalizar a obediência e sermos obedientes. O princípio do posicionamento é a obediência. Quando você obedece mesmo sem concordar, quando você obedece mesmo sem querer, você acessa um lugar no céu. Jesus, gente, cumpriu esse princípio. Jesus está lá, diante da morte. Ele está lá, alguns momentos antes de se entregar na cruz, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Olha o que o cara fala. Esticado no madeiro, o cara fala: afasta de mim essa dor, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Obediência. Ele enfrenta a morte, ele enfrenta a cruz, porque não foi uma mortinha, foi uma cruz. Ele enfrenta o que os médicos falam do estágio máximo do estresse que o corpo humano consegue suportar. Ele transpira sangue. Ao invés de transpirar água, ele transpira sangue. Mas ele obedece ao Pai. E todos os outros momentos a gente vê Jesus chamando o Pai de Pai. Porque ele ancora esta obediência. E ele fala, gente, isso é bíblico, né? Ele fala que perguntam para ele assim: por que você faz o que você faz? Ele fala: não é que eu faço o que eu faço o que eu ouço o meu pai falar. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Posicionamento. E a gente acha que vai viver a plenitude da vontade de Deus sem fazer o que Deus está nos pedindo, sem nos posicionarmos, sem obedecermos. Se nem Jesus foi poupado de caminhar em obediência,
Não acredita que a gente pode fazer o que quer e vai viver o que Deus disse que a gente viveria. Não acreditem nisso, gente. É um princípio. Quando Deus fala, profetiza algo, Ele promete esse algo, Ele comunica esse algo, tem uma dinâmica acontecendo. Tudo que sai de Deus, deste Criador, se derrama em criatividade. E automaticamente, quando a gente ouve, obedece e exala e sai para fazer, essa nossa ideia criativa, é isso que nada mais é que tive uma ideia. Se ela está alinhada com este algo que Deus falou, que é o Criador, essa ideia criativa, ela passa a se tornar uma realidade. É assim que Deus cria as coisas. É assim que a realidade do céu se consolida. Deus se posiciona à medida que a gente se posiciona. Esse é o milagre. Essa é a liberação do caminho. Deus só se posiciona à medida que a gente se posiciona. Para você sentar lá ou estar aqui e ouvir Deus, você tem que estar posicionado. Qual posição? É uma posição talvez ereta só. Uma posição de ouvinte, uma posição de expandido na consciência, uma posição de temente a este Criador. Mas pode ser que você não tenha isso palpável. E ok. Tem gente que tem grandes experiências com Deus. E tem gente que tem uma fala, uma palavra. E a realidade do céu está sendo derramada. Isso é a experiência de cada um com Deus. A fé, essa fé que a gente tem de viver essa experiência, nada mais é que a gente se apossar da realidade do céu e colidir ela violentamente com a nossa realidade. Por isso que quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não consegue desver, a gente não consegue ser o mesmo. Jesus, vocês pararam para pensar que se Jesus precisou morrer daquele jeito para que houvesse esse princípio de posicionamento, ouvir Deus, se posicionar e obedecer, né? Porque se Jesus tivesse morrido de velhinho, será, né? Será que ele seria Jesus desse jeito? Será que a gente se basearia tanto nele? Só que Jesus precisou morrer daquele jeito para posicionado daquele jeito. Literalmente posicionado, né? Para poder ressuscitar no terceiro dia. Logo, gente, o novo de Deus na nossa história, na sua história, só pode acontecer quando o velho morrer. O novo, gente, ele não é uma reforma. Não é assim para manter algo velhinho em pé. Não, o novo de Deus, ele precisa ser um negócio avassalador.
Nada pode ficar de pé. A gente tem que derrubar todas as ruínas. A gente precisa derrubar a nossa relação com o passado. Porque o que existia não existe mais, mas não existia assim há 10 anos atrás, não é. O que existia há 5 minutos atrás. Não pode mais existir. O que você falava não dá mais para falar. O que você pensava 5 minutos atrás não dá mais para pensar. O que você gostava não dá mais para gostar. Porque Deus, gente, está fazendo uma coisa nova na nossa vida. E talvez eu não seja muita autoridade para vocês. E tá tudo bem. Mas eu estou aqui como voz para falar isso para vocês, para endossar isso para vocês. Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida. A gente precisa sentir isso. Deus está dando uma palavra certa na hora certa. De fato. Deus está nos dando sabedoria que está excedendo a nossa idade. Deus está nos dando autoridade que excede o nosso tamanho. Alguns estão me conhecendo aqui hoje. E não importa se eu sou pequenininha ou grande. Eu tenho autoridade sobre mim. E o que eu falo aqui é baseado na minha experiência. E isso me gera uma autoridade. Deus está nos dando, vai nos dar. Vou trazer para o presente. Está nos dando um alcance que excede aquilo que a gente pode pensar. Deus está nos dando recurso que tem vindo de onde veio vários outros milagres de Deus. Milagre não é para quem recebe, milagre é para quem se posiciona. Sabe, vocês não estão aqui por acaso. A gente quer mudar a nossa história. Deus está fazendo uma coisa nova. Talvez alguns não tenham percebido o tamanho disso. Mas aqueles que têm consciência ou estão tomando consciência e se posicionarem diante a isso, vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Vai ter este renovo. Deus está fazendo uma coisa nova. Guardem isso. Ouçam isso. Só que para Deus se posicionar, nós precisamos nos posicionar. Nós, juntos, movidos sobre uma palavra, temos o poder de liberar caminhos de gerações. Se eu libero o meu caminho, eu libero o caminho da minha filha.
se a gente libera caminhos juntos. Olha o impacto que a gente faz nas famílias, no país, nas gerações. E de geração em geração, esse impacto reverbera. E essa palavra vai ser lembrada pelo feito dela. Muitos de nós está procurando um propósito de vida, mas poucos de nós sabem que a gente pode viver o nosso propósito nos unindo em propósitos maiores. Cada um, dentro de um propósito maior, tem o seu propósito individual. Eu vou encerrar aqui, porque eu quero que vocês reflitam. Deus está fazendo uma coisa nova. Nós não estamos aqui por acaso. Talvez a gente pode olhar para um único caminho e juntos liberar esse caminho. Grandes movimentos de grandes líderes foram assim. Jesus se muniu de 12. Por que ele não fez tudo sozinho? Ele não era o filho do Pai? Ele não era altamente posicionado e obediente? Às vezes a gente está querendo ouvir o nosso propósito, ouvir essa condução divina de uma coisa que está óbvia. E para bons entendedores, esse nome vai se fazer entender. Águas de Micael. Elas não são minhas, elas são nossas. Elas são uma nova maneira de se relacionar com Deus. Elas integram todas as religiões, porque elas integram todas as informações. E elas põem o ser humano num lugar de expansão da consciência. Logo, neste lugar de consciência, você se relaciona com Deus de uma nova forma. Só que eu sozinha não consigo. E Deus está fazendo algo novo para nós.
Eu também não sei como, também não sei onde, mas eu só sei que nós não estamos aqui por acaso. Domingo, primeiro dia da semana. Vamos decantar tudo isso? Vamos ficar bem perceptivos, vamos ficar bem ouvintes. Porque Deus está fazendo algo novo na nossa vida. Aí a gente vai pensar coisas que a gente nunca pensou, ter ideias de coisas que a gente nunca teve. Nós vamos falar de um jeito que a gente nunca falou. A gente vai se vestir de um jeito que a gente nunca se vestiu. A gente vai viver aquilo que a gente nunca viveu. E a gente vai liberar o nosso caminho do jeito que a gente nunca liberou. E nós vamos impactar gerações atrás de gerações. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas talvez a gente possa ficar com essa visualização. Imagine vocês, eu tenho 43, daqui 20 anos, essas águas sendo um novo mover, um novo movimento, não quero dizer igreja porque a gente conceitua, mas um novo mover, um novo campo. E a gente falando, vocês lembram quando nós começamos lá na Casa das Águas, aqueles encontrinhos que a gente tinha, segunda, quinta, domingo, teve um domingo específico que a gente falou de posicionamento e foi. Olha, gente, 20 anos se passaram, olha o que a gente fez. É o novo de Deus, meu Deus. E aí cada um com o seu relato, nossa, Mari, eu tava ali num perrengue financeiro, num perrengue de vida, tentando achar meu propósito, e a gente liberou o caminho juntos. E olha aqui o que a gente fez. E assim é com outros movimentos. Eu venho da Pró-Vida, não sei se já ouviram falar. Um médico começou com um grupo de pessoas. Hoje a Pró-Vida é mundial, não sei nem quantos participantes tem, é enorme. Move geração atrás de geração. E assim com a religião, com o catolicismo, né? Enfim, com tudo que aconteceu até aqui. Uma pessoa se posicionou e foi trazendo. Deus está fazendo uma coisa nova. É assim que eu encerro. Amanhã a gente está de volta. E amanhã eu vou abrir o microfone para a gente falar um pouco mais do que vocês percebem do posicionamento, o que vocês estão vendo sobre o posicionamento, o que vocês estão sentindo aí sobre o posicionamento. Certo? Obrigada. Em algum nível, em alguma instância, a gente tá muito junto. Beijo. Até. Até amanhã. Tchau. Cláudia, obrigada, viu, por você ter vindo. Tamo junto. Obrigada a todos vocês. Tchau.
É isso, meus irmãos. A gente encerra aqui a Casa das Águas com essa máxima. Deus está fazendo uma coisa nova. É para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Deus está fazendo algo novo. Eu sinto isso, eu sei disso. Eu tô vendo isso. E eu sei que essa live vai chegar em você. Eu sei. E eu tô te esperando. Sim, você mesmo. Eu tô te esperando. Na hora que você terminar de ver essa live, me chama lá no direct. Já faz esse mover. Obedeça a Deus, porque Deus tá falando aí. Então você me chama no direct. E a gente vai construir isso juntos. Vem viver esse novo aqui comigo. Vem viver esse novo, esse renovo com as águas de Micael. Vem.